aqui de volta! Bem-vindos ao nosso canal Matrimúsca. Muito bem. E a gente está na nossa sequência de vídeos sobre a menopausa. Se vocês já assistiram os outros, bem-vindos. Se não, pode até assistir esse, mas depois dá uma olhada lá, vocês vão gostar. Pronto. Bom, e a gente está falando sobre o estrogênio, não é? E aí nós comentamos no nosso último vídeo que muita gente tem medo de usar a modulação hormonal, de usar o hormônio na menopausa. Mas como é que é isso, Tânia? Qual que é a indicação e em que momento da menopausa que a mulher deve buscar a modulação hormonal? Olha, a mulher que tem que procurar o tratamento hormonal é basicamente aquela mulher que tem sintomas de menopausa. A grande maioria. A grande maioria. É uma mulher que tem uma qualidade de vida maravilhosa, está na menopausa, pra que ela vai procurar tratamento? Se ela tá tendo uma vida boa, tá dormindo bem, não tem ressecamento e tal. Agora, ela tá teve uma queda na qualidade de vida, tá tendo as ondas de calor, tá tendo todos aqueles sintomas. Tá incomodada, então, a principal indicação são os sintomas. Pronto. Tá? E existe também o que a gente chama de uma janela de oportunidade. Ali, o que é isso? Janela de oportunidade. A janela de oportunidade é o período em que, quando a gente começa um tratamento hormonal, a mulher acaba tendo mais benefícios. Ótimo! E qual seria esse período, Tânia? Os primeiros anos após a menopausa é quando tem a maior, com mais frequência a mulher tem sintomas. E também é quando tem a maior alteração em toda a parte cardiovascular dessa mulher. Ela está numa condição que ela tem estrogênio e de uma hora para outra esse estrogênio cai, não tem mais. As artérias do nosso corpo, elas têm um efeito pelo estrogênio muito bom, que deixa aquela parede do vaso mais elástica. Então, a cada vez que o coração tem uma contração, ele joga o sangue pelas artérias, as artérias dilatam para a passagem do sangue, mas depois elas contraem, empurrando o sangue adiante. E outra coisa, né? Não tem essa rigidez, não tem o problema do impacto. O sangue, ele flui, ele vai bonitinho. E oxigena todos os tecidos de maneira bem equilibrada. É só você pensar assim, quando tem um rio e você tem uma pedra no meio do rio, uma rocha, aquela água bate com força e espirra para tudo quanto é lado. A mesma coisa acontece na parede de um vaso. Né? Só que nessa parte onde o sangue impacta na parede do vaso, tem maior risco de formação de placas de ateroma. Pronto, olha aí, a gente descobriu então como que a ausência do estrogênio pode aumentar a doença cardiovascular. O estrogênio, a verdade é que ele faz com que esse vaso, ele aumente assim, ele acaba permitindo a passagem do sangue sem tanto impacto. Ótimo. Então, é o que a gente chama de fluxo laminar. Pensa numa lâmina passando, bonitinho. Seu sangue correndo. Isso correndo sem nenhum obstáculo. Impedimento no sistema circulatório. E levando o quê? quê? Só a nutrição para o nosso corpo todo, né? Isso é bem importante, né? Bem importante, né? Tipo, fundamental levar nutrição para o corpo todo, né? Desde que você também coma adequadamente, que aí o seu sangue vai carregar todos os nutrientes importantes para todos os tecidos, né? E aí, chega nesses primeiros anos após a menopausa, se a mulher não começa um tratamento hormonal, a alteração das artérias tende a ser mais importante, porque caiu o estrogênio e a parede do vaso parou de ter essa proteção. Pronto. Coisa que os homens nunca tiveram, porque nunca tiveram o mesmo nível de estrogênio que a gente. Impacto, né, de aumento e diminuição do estrogênio. E aí a gente também pode ver que nesses primeiros anos da menopausa, por conta desse enrijecimento aí dos vasos, das artérias que acontece pela diminuição do estrogênio, pode acontecer uma outra situação que é a hipertensão, não é? O vaso fica mais enrijecido, o coração tem que fazer mais força para enviar aquele sangue para o corpo todo. E nesta força é o que a gente tem a hipertensão arterial sistêmica, tá? A gente vê assim que todas as mulheres que começam um tratamento hormonal, nessa janela de oportunidade, elas acabam tendo um benefício cardiovascular, tá? E quando a gente fala de benefício cardiovascular, a gente está falando de risco de infarto e de derrame. Então essas mulheres, elas acabam tendo menos infarto e menos derrame do que as que não tratam. E só para lembrar, gente, infarto agudo do miocárdio e o derrame, que é o acidente vascular, eles são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Então parece que é interessante a gente prevenir, não é? Acho que é uma coisa bem legal, principalmente se você tem história
histórico familiar dessas doenças, não é? Mas veja bem que também existe aí um dilema, né? Que o tratamento tem que ser muito bem indicado, tá? Sim. Se você tá usando hormônio e você fuma, você também aumenta o risco de trombose. Ai, se você fuma, gente, olha, tá na hora de parar de fumar, entendeu? Porque fumar só aumenta o seu risco de várias doenças. Então, fumar é ruim quando você tá na idade fértil, porque se você engravida, se você usa a pílula, Aumenta o risco de aumenta seu risco. tudo, aumenta risco aumenta risco na gravidez, aumenta risco de você ter infarto em idades muito mais jovens, Pois aumenta risco de câncer, complica a sua vida na menopausa, de doenças pulmonares que muitas vezes são graves, a pessoa perde totalmente qualidade de vida. Exatamente. Então, a questão do cigarro não é o tema a hoje. gente podia fazer uma série à parte só para falar de cigarro, né? Mas enfim, voltando para nossa menopausa, se você fuma, eu acho que já tá na hora de parar de fumar também, né? Tá bom de você plantar um pouco de qualidade de vida aí nessa nova fase da sua vida, ok? Muito bem. Tânia, falando de novo falando ainda, né, de modulação hormonal. E das vantagens do estrogênio também. Estrogênio é uma coisa que muita gente tem medo, né? Engraçado. Ele é tão bonzinho, tão coisa boa, e as pessoas se preocupam, né, de usar esse hormônio aí de forma... Claro que não pode usar o hormônio da vizinha, né? De novo, vem no seu profissional de confiança, que a vizinha usa, eu passo aqui que eu vou usar também, como é que você usa, nem né? pensar. Aí vai dar tudo errado com você, né? Porque será? Não foi pra você, né? Não era individualizado. O tratamento tem que ser individualizado. Agora, uma coisa que eu vejo muito no meu dia a dia, assim, as pessoas com hormônio ou sem hormônio entram na menopausa, né, com modulação ou sem, e a gente tem aquela eterna queixa: engordei. A culpa é da menopausa? O que a gente vê é que, na verdade, a culpa é do envelhecimento. Pois tá? Então, no que a gente envelhece, diminui o metabolismo. A questão hormonal é bem interessante, que sim, diminui o metabolismo também. Então, aumenta a chance de você ganhar peso. E outra coisa, o tratamento hormonal não faz você ganhar mais peso. Não faz, mas então, também não faz emagrecer, né? Faz você equilibrar. O tratamento hormonal me fez engordar, veja bem. Tá? Existem tratamentos que causam mais impacto porque usam hormônios muito diferentes do que o seu corpo produz. Daí que seria muito interessante você procurar algum profissional que trabalhe com hormônios que tem mais a ver com o que o nosso corpo produz, tá? Que você diminui muito o risco de efeitos colaterais. E aí você vai ter aquele estrogênio que acaba tendo esse efeito tão bom para o colágeno. Sabia que estrogênio é muito bom para o colágeno da pele? Sim, e durante a menopausa isso é um efeito bastante interessante, porque quando a gente perde o estrogênio na menopausa, a gente perde um pouco da estrutura de colágeno. É por isso que as mulheres começam a apresentar rugas, e não só rugas, tá? A gente pensa no colágeno só na questão estética, mas o colágeno ele é uma proteína muito abundante no corpo. A estrutura dos seus órgãos é baseada em colágeno. Então, isso ossos, que a gente vê, né? Pele, parede dos vasos, unha, cabelo, tudo. Não é? Então, e aí, olha, mais uma boca, indicação. mucosa. Não é? Até a lubrificação das mucosas, tudo isso fica bem melhor quando você usa a modulação adequada, indicada para você. Tem pessoas que realmente ficam muito bem sem tratamento hormonal, tá, gente? Também não vamos colocar aqui. A gente está falando nada aqui de regra universal que está indicado para todo mundo. A gente está falando das vantagens para quem tem problema de você fazer um tratamento hormonal. Exatamente. Então, o que o estrangeiro traz de vantagem? Proteção para os ossos, diminui as ondas de calor, melhora o sono, melhora a questão da lubrificação vaginal, melhora a perda de massa muscular. Diminui a perda de massa muscular, melhora a estrutura de colágeno de parede de vasos, da pele, da unha, cabelo. Ossos. Então, tudo isso você tem de vantagem quando você faz um tratamento hormonal. Para controlar os efeitos adversos, né? Que alguns hormônios acabam realmente fazendo a mulher ficar mais inchada. Você procura um hormônio que seja mais moderno, uma tecnologia mais moderna, né? Onde a gente tem estudos muito sérios mostrando que você consegue minimizar os efeitos adversos, né? E, inclusive, diminuir o risco de câncer de mama, né? Você diminui o risco de trombose quando você usa uma via adequada. Então, tudo isso, gente, para você procurar um profissional que realmente entenda do assunto. Evitar os curiosos,
tá? Tem pessoas que vão lá e falam muita coisa errada sobre o tratamento hormonal, né? Então, e tem muita gente que se apega a crenças, né? Procure um profissional que trabalhe com tratamento hormonal, né? Ele vai dar a orientação mais adequada. A melhor indicação, né? Ele vai ter que olhar para você, analisar a sua história, né? A sua saúde de forma geral e indicar o melhor hormônio, a melhor forma de administrar e entender aí como é que esse hormônio está atuando nos seus efeitos colaterais, né? Nos seus sintomas da menopausa, não é efeito colateral. Bom, acho que é isso, a gente conseguiu, acho que resumir aqui, né, a questão da menopausa, do tratamento hormonal, tentar quebrar mitos, tá? E colocar em vocês a importância de ir num profissional que entenda mesmo disso. Exatamente, buscar orientação sempre individualizada, ok? Isso aí. Então, olha, até o próximo vídeo. A gente fica por aqui, tá? A gente fez esse vídeo com muito carinho, então deixa um like aí pra gente, por favor, tá? Se inscreve no canal, clica no sininho, aquela ladainha de sempre, tá? E, ó, compartilha com quem você ama, de repente você tem alguma amiga aí na menopausa cheia de dúvidas, né? Deixa ela ficar sabendo de tudo isso também. Tá bom, gente. Beijo. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.